E, aí ele vai dizer aqui, o Senhor disse e eu vi, ao passo que os médios atuais não cessam de afirmar que vêm quadros fluídicos por meio de descrições dos seus instrutores desencarnados, ao receberem obras, mensagens vistas e não apenas escritas, avisos de futuras ocorrências narradas em cenas vivas, principalmente de morte, próxima de algum ser amado, e romances e revelações novas. Então, a Ivone, ela vem trazendo para a gente, né, como é que esses médios, né, naquela época, recebiam os avisos, os comunicados, as revelações. Eles eram arrebatados, levados à espiritualidade, como João foi. E lá eles recebiam, né, as orientações, ou diretamente de Jesus, ou de algum espírito trabalhador, né, um espírito superior. E não somente com os médiuns declaradamente espíritas, tais fenômenos se verificam, né? Então, desde que João recebe o Apocalipse, passando pelos profetas, ou melhor, lá, começando lá com os profetas antigos, né? Como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Elias, todos eles, profetas médios, eram arrebatados, levados ao plano espiritual e recebiam as mensagens, então eles ouviam, e as mensagens, muitas vezes, eram o quê? Passadas para eles como um filme. Então, e isso facilitava a compreensão. Porque se, de repente, alguém está falando alguma coisa para você não está compreendendo bem, se você vê a cena, você associa o que você está ouvindo à imagem. Aí você, estou entendendo o que ele quer dizer. Que às vezes era usado um termo que ele não compreendia, mas ao ver a cena, ele entendia melhor a mensagem. Ele não compreendia nem direito a cena, né? Que eles narravam aquelas coisas. Tanto que eles têm gafanhoto e a gente... Exatamente, mas ele já tem uma ideia melhor, entendeu? Ele tem uma ideia, porque só ouvir, ele percebia que era uma guerra, porque guerra eles conheciam. Guerra eles conheciam, não sabiam o que estava ali provocando aquela guerra, mas ele já sabia que era um conflito, e outras coisas, que não foi só isso, né? Outras coisas, outras revelações que os profetas receberam. Então, muitas vezes, eles podiam não compreender a palavra de Jesus, ou a palavra do emissário, mas quando aquilo era associado à imagem, a compreensão se ampliava, e aí ele poderia, com essa compreensão mais ampliada, retransmitir aquilo ao povo, porque essa era a finalidade da revelação, que ele pudesse retransmitir, e ele associando o som à imagem, ele tinha condições melhores de retransmitir, né? Então, ela vai falando que não somente com os médios declaradamente espírita, tais fenômenos se verificam. A vida de cada criatura está repleta desses fenômenos, embora a maioria não ligue ao fato a devida importância. Igualmente, a vida de muitos artistas célebres, médios, quase todos. Então, ela está dizendo aqui, né, que quase todos os artistas, de certa forma, são médios. Então, a gente vai vendo as revelações que a Ivone vai fazer nessa obra, né? Devassando Invisível. Coisas fantásticas, né? Então, ela vai dizendo aqui que quase todos os artistas célebres, tá? Não é qualquer um. Quase todos, sem o saber, alguns demonstrando mesmo faculdades positivas, enumera fatos idênticos. Visões, transportes em corpo astral, ou arrebatamento do espírito, de que trata João, quando ele foi arrebatado, e aí ele começa a receber o Apocalipse, né? Então, ele vai dizer, contam que Vincenzo Bellini, o grande compositor italiano, durante o sono, que tudo indica tenha sido um transe letárgico, um estado de sonambulismo, sonhou, e aí que ela botou entre aspas, né? Que assistia a uma festa no céu. De lá mesmo,
onde pairava o seu espírito temporariamente afastado do corpo, isto é, do local feliz do invisível, onde se encontrava, certamente algum ponto de reunião de espíritos artistas aciona o corpo que dorme e descreve a área vitoriosa da sua ópera Norma, pois que a anterior fora vaiada durante a récita de estreia. Na empolgante obra No Invisível, de Leon Denis, cita o caso do pintor alemão Albert Dürer, o qual, preocupado por não se sentir inspirado para a criação de um quadro que reproduzisse os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e faz a sua invocação na cidade, os 4 evangelistas, debruça-se a janela da sua água furtada, e ela aqui vai explicar o que é a água furtada, pequena dependência de uma casa, localizada imediatamente sobre o telhado, muito usado na Europa como residência pobre. E ela vai falar também sobre o artista, né? Célebre gravador, pintor, escultor e arquiteto alemão. Nasceu em Nuremberg em 1471 e aí morreu em 1528. Aliou uma imaginação de espantosa riqueza, um colorido perfeito e, principalmente, uma incomparável mestria de desenho. Exímio no retrato, embora mostrasse preferência pelos assuntos impressionantes, né? Então, ele, debruça-se à janela da sua água furtada, na cidade de Nuremberg, Alemanha, e faz sua invocação aos poderes espirituais. Pouco a pouco, desenham-se no espaço, à sua vista, materializadas, as 4 figuras que ele desejava pintar. A riqueza dos tons luminosos que envolvem essa obra-prima dos céus clareia a parte da cidade alcançada pelo artista da janela da sua humilde habitação. E este, deslumbrado, plenamente harmonizado com as vibrações das esferas artísticas da pátria espiritual, pôde observar os pormenores do modelo insólito concedido por seus amigos do mundo invisível. Eu vou procurar esse quadro para ver, porque deve ser uma coisa maravilhosa, né? Daí a reproduzi-lo mais tarde, obedecendo ao capricho dos claros e das sombras, da harmonia das cores e da pureza das linhas, seria fácil, pois Albrecht é um grande artista, um sensitivo, cujas vibrações penetram as camadas superiores do invisível. E aquela visão sublime se decalcou nos refolhos da sua alma, em formas indeléveis, que lhe permitiu reproduzir a obra em toda a sua magnificência. Aí ela bota outra notinha. Em ocasiões tais, verifica-se uma espécie de hipnose sobre o sensitivo. Mais tarde ou mais cedo, ele reproduzirá fatalmente o que o invisível lhe forneceu, embora seja auxiliado ainda pelo mesmo invisível ou pelos seus amigos e protetores espirituais. Então, ele pediu tanto, né, para ver, para poder pintar os 4 evangelistas, que foi dado a ele essa oportunidade. Logicamente, os espíritos o ajudam para que aquela imagem ali fique, para que ele possa, entre aspas, decorá-la e depois possa pintar o mais fiel possível aquele quadro, né? Não raro, diz a Ivone do Amaral Pereira, o mesmo estranho fenômeno se verifica com os médiuns espíritas em relação às obras românticas que lhe concedem os mentores espirituais. Quadros belíssimos, sequências admiráveis de cenas coloridas, detalhes singulares, etc. Tudo sublimado por um jogo de luzes indescritível. São fornecidos aqueles do momento em que recebem a obra, ou antes da sua recepção, quando do transe letárgico provocado por seus instrutores durante o preparo da mesma e a adaptação do médium para o feito. Dá-se que, mesmo o fato de que, algumas vezes, uma só obra terá 2 autores,
Um que a conta, isso aqui eu achei muito interessante. Um que conta a história, ou narra em cenas, no espaço, e outro que escreve mais tarde por meio da psicografia. Então, às vezes, você vai ter, né, os instrutores, um vai narrar, né? Um vai narrar, vai contar a história, vai transmitir ali do céu, do espaço, as imagens para o médium ver. E depois, outro vai ditar para a médium psicografar. Então, um deles, a médium primeiro, escuta a história, e ao mesmo tempo que ela escuta a história, ela vê as cenas. Então, ela grava, né, o que ele vai contando, ela vai associando o que ele vai contando às imagens que ela está vendo. Depois que ela se coloca para a psicografia, vem um outro instrutor para ditar, e ela vai escrevendo. Mas como ela ouviu já parte da história e viu as cenas, vai ter mais facilidade. Então, olha só como isso é elaborado, né? Às vezes são dois autores espirituais para que você possa psicografar uma obra. É uma coisa fantástica, né? Neste caso, ao transcrevê-la sob a assistência do seu amigo invisível, o médium já conhece a história, porque a viu narrada no além. Foi aquilo que eu falei, da primeira parte, ela escuta e vê as cenas. Quando o outro vai ditar para ela escrever, ela já conhece a história. Então, ela mesma vai colocar muita coisa que ela viu ali, né? O que muito facilita a recepção escrita, pois ou dela se recorda, caso seja instrumento muito lúcido, impressionável, ou, quando menos, a conserva arquivada na subconsciência. Depois eu vou olhar. São os 4 evangelistas. Ou, quando menos, a conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças ao despertar do primeiro transe. Então, olha aqui outra coisa interessante também, né? Então, quando ela diz que o médium, neste caso, quando são 2, ao transcrevê-la sob assistência do seu amigo invisível, o médium já conhece a história, porque a viu narrada no além, o que muito facilita a recepção escrita, pois ou dela se recorda, caso seja instrumento muito lúcido, impressionável. Ou também o ter visto antes e ter ouvido antes, quando menos ou dela se recorda, caso seja instrumento muito lúcido e impressionável, ou quando menos a conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças ao despertar do primeiro transe. Então, há vários recursos. E eu tenho certeza que a Ivone aqui também tinha essas coisas. Eu me lembro que ela fala, né, que muitas vezes ela era arrebatada, ela entrava no desdobramento, ela era plano espiritual, Charles, Doutor Bezerra e outros iam contando para ela fatos, ela ia vendo as cenas, ela fala do colorido, das imagens, e também quando o médium está vendo aquilo tudo, ele não tem tempo de estar psicografando, porque ela estava, eu me lembro, ela contava, estava absorvida pelos detalhes, pelas roupas, pelas imagens, pelos coloridos, né? Então, tudo isso impressiona, né? Impressiona. Então, aí, quando o outro vai contar, a pessoa tem a imagem, já tudo aqui, isso facilita quando você vai narrar. Realmente, é uma coisa fantástica, né? Realmente é uma coisa maravilhosa quando realmente é um médium, né? Muito bem preparado para esse tipo de trabalho. Então, a gente vai parar aqui, tá? Vamos anotar aí a data, nesse parágrafo aí, ó. Ela vai falar de Francisco. Ela vai falar aqui. Por isso que eu vou parar aqui. Dentre outros médios, próximo parágrafo, dia 10/7/23, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos hoje? Eu acho que é uma coisa muito rica, né? Porque às vezes você vê algumas obras assim, que são aquelas que são psicografias assim, meio devagarzinho, quase parando. Às vezes você vai lendo assim, né? Quem gosta de ler, muitas vezes os romances brabos da vida, aí, que tem uns aí que são, né? Que você vê que não tem aquela riqueza de detalhes, é uma coisa assim meia
sabe? Aquela história muito simples, muito com alguns casos assim, mediúnicos, mas aquela coisa muito, né? Assim, e quando você lê um Paulo Estevão, um Ave Cristo, um Há 2000 anos, ou mesmo uma obra, né? O drama da Bretanha, O Cavaleiro de Lumière, e outros, Giovanni, você vê o cuidado, né? O preparo, os detalhes que vão sendo colocados na obra, e que eu gosto também muito da obra de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, que conforme o médium vai contando, você vai lendo a história, você vai se colocando dentro da história. Aquela obra Inácio de Antioquia. Gente do céu, parece que você está ali caminhando pelas estradas junto com aqueles discípulos, junto com Inácio de Antioquia, junto com o João Evangelista, que é um personagem muito forte dentro dessa obra Inácio de Antioquia, que ele foi quase como um cuidador de Inácio de Antioquia, né? Um segundo pai. Então, quando você lê essas obras, da Amélia Rodrigues também tem essa capacidade, né? Você se vê dentro da história. Tanto que, quando eu terminei de ler o livro de Inácio de Antioquia, eu senti uma espécie de saudade, uma despedida, porque você participa tanto da história, você se vê tanto dentro da obra, que parece que você é um personagem dali, e quando você vai terminando a história, você vai sentindo uma saudade, como se você tivesse se despedido de um grupo de amigos, porque a capacidade, né, de fazer com que você, a descrição da história, a forma como eles trazem as paisagens, as imagens, os fatos, eles vamos dizer assim, te teletransportam no tempo e no espaço, e você parece que está vivendo aquele momento. É disso que ela está fazendo. É totalmente diferente quando você pega um desses romances aí, Água com Açúcar, e que você não sente isso. Aquilo passa assim, os romances de Emmanuel, né? Ave Cristo, 2000 anos, renúncia, né? Meu Deus do céu! Você sente aquilo vibrando, né? É uma coisa maravilhosa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos hoje? Os músicos também, com certeza, dessa forma, Mozart, Beethoven. Meu Deus do céu! A gente fica assim, abismada como é que eles compuseram aquelas obras, são coisas assim. E as pinturas, algumas pinturas. Você olha, você fica assim, meu Deus do céu! Tem um que eu amo de paixão. É a menina de brinco, a moça de brinco. Gente, toda vez que eu olho para aquela... E eu vi um filme que deu origem ao quadro, né? O filme é belíssimo. A história, acho que é a moça de brinco, né? Então, aquele quadro, toda vez que eu olho para aquele quadro, nossa, parece que ela vai tomar vida, né? É lindo. Então, algumas obras são maravilhosas, né? Então, tudo isso você percebe, o médio, o artista, né? E você sente que ali realmente teve uma presença a mais para trazer tanta beleza como, né, a gente vê assim. É por isso que ela fala que eles são mediunizados, né? São todos médios, com certeza. Coisa maravilhosa. Porque tem até do André Luiz, né? Acho que é o André Luiz que conta um médium que ele pinta, ele vai ao plano espiritual. E ele vê um quadro, e ele diz assim, esse quadro aqui é a cópia do que eu tenho na Terra, tem na Terra. Aí o instrutor fala, não, esse quadro não é a cópia do que tem na Terra. Esse quadro aqui foi copiado. O médium foi arrebatado, esteve aqui, viu o quadro, e quando voltou à Terra, ele pintou. Aí ele diz, é verdade, porque a obra que está aqui no plano espiritual é muito mais bela do que o que ele pintou. Ele pintou uma obra belíssima, mas não conseguiu retratar toda a beleza do que está no plano espiritual. Então, é uma coisa que a Denise falou, eles são arrebatados ao plano espiritual, tem essa imagem, e depois, com a ajuda, como a Ivone falou, dos amigos espirituais, eles buscam retratar o que eles viram. Não vão conseguir trazer integralmente, mas trazem, sabe, uma cópia quase, né, vamos dizer assim, uns 70% do que está lá na espiritualidade. Daí é uma coisa maravilhosa isso.
tonalidades, vamos dizer, de eles não conseguem criar, né? Porque aquela cor, matéria, só tá diferente, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui esse estudo maravilhoso da obra Devassando o Invisível, de Ivone de Amaral Pereira, agradecendo essa médium maravilhosa que nos traz essas informações fantásticas. Hoje nós teremos aqui, na nossa palestra pública, às 18h40, a nossa irmã Ana Paula Souza, que irá conversar conosco sobre as obsessões dessa obra de Joana de Ângeles, Lampadário Espírita. Ela vai conversar sobre o capítulo 29 dessa obra, As Obsessões. Um tema muito interessante. Ana Paula, durante muitos anos, foi dirigente de mesa mediúnica no CEO, e hoje ela está trabalhando em outra casa espírita, mas ela tem muito a colaborar conosco. Então, eu convido a todos a participarem, né, quem gosta da mediunidade, dessa palestra da Ana Paula. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade que todos nós temos de estudar essa obra maravilhosa de Ivone Pereira, né? Hoje, dia 3 de julho de 2023, avançando já para o segundo semestre de 2023, e que possamos estar juntos daqui a pouco na nossa palestra pública. Me despeço de todos e deixo aqui um beijo em vocês. Aqueles que vão participar conosco, é só ficar aguardando um pouquinho, daqui a pouco a gente está retornando à nossa palestra, tá bom? Boa noite aos outros que não vão estar conosco. Que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui, Denise. Não... Aí deixa eu achar você aqui para descer. Está difícil descer. Aí vou passar para a Ana, vou passar para você. Está difícil descer o negocinho aqui. Agora que eu consegui. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui.